Beleza, então, bom dia mais uma vez. A gente está começando a aula de hoje, é, extraordinariamente, né, para a gente fazer um revezamento aí. Hoje a nossa aula vai ser uma aula por webconferência, né, vai ser uma aula síncrona, mas que vai ficar gravada, que a gente está gravando tudo certinho, para que vocês possam assistir depois e tirar quaisquer dúvidas que sejam a respeito do capítulo 5, que é sistemas de inventário. Então, na verdade, agora, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Vocês podem mandar perguntas aí no chat da reunião ou erguer a mão, que aí vocês abrem o microfone de vocês e fazem as perguntas que vocês acharem necessárias, tá? A gente já, teoricamente, a gente já entendeu qual é a estrutura dos custos, a gente já entendeu que os materiais diretos a gente consegue alocar de forma direta, né, conforme os métodos de aplicação e de distribuição de cada um. Então, partindo daquele pressuposto, onde o custo é formado por materiais, né, o que inclui a matéria-prima, que inclui material secundário, que inclui material de embalagem, mão de obra direta e os custos indiretos de fabricação. A gente agora vai falar um pouquinho sobre sistemas de inventário. O que são os sistemas de inventário? Sistemas de inventário são as estruturas de estoques da empresa. Ou seja, nesse momento, a gente vai falar desde o estoque de materiais e de matéria-prima até o estoque dos produtos. Então, a gente tem vários tipos de estoques dentro de uma mesma empresa. É possível, né, que haja vários tipos de estoques diferentes que não serão apenas dos materiais, das matérias-primas, utilizados no processo produtivo. E, eventualmente, a gente vai ter vários tipos de estoques relacionados à matéria-prima, a produto que vai estar em elaboração, ainda não finalizado, e aí a gente pode ter diversos níveis de acabamento, né, desses produtos, e os produtos de fato acabados, até eles deixarem de ser estoques e passarem a ser custos. Então, isso é uma coisa que é bem importante. Da onde a gente parte? A gente parte lá daquela lista de gastos, né? A primeira informação, a primeira situação que a gente tem dentro das estruturas de custos é que a gente tem lá uma lista de gastos. A partir dessa lista de gastos, a gente faz a identificação do que é custo e do que é despesa. Depois disso, isso é o esquema básico da contabilidade de custos, né? Depois disso, o que a gente faz? A gente identifica o que é custo fixo, o que é custo variável, o que é custo direto, o que é custo indireto, né? Normalmente, os custos diretos são variáveis, os custos indiretos são fixos, mas isso não é uma regra, tá? Mas, normalmente, por causa das características, eles acabam tendo esse tipo de comportamento. A partir disso, a gente faz, então, a apropriação dos custos diretos, e aí a gente vai ter os custos diretos muito mais relacionados à mão de obra e a materiais, conforme a gente já conversou, e faz a distribuição dos custos indiretos de fabricação, com base em inúmeros critérios possíveis. Então, nesse semestre, a gente já viu a taxa de aplicação e a gente já viu a departamentalização. Nós ainda vamos ver mais um método de custeio, que é o custeio baseado em atividades, e no próximo capítulo, né, vamos dizer assim, o próximo, que não necessariamente é na próxima semana, a gente vai ter 2 semanas ainda de capítulo 5. Hoje é a aula introdutória, na verdade, para a gente conseguir entender esse sistema, né? Essa coisa do fluxo de produção. O próximo capítulo a gente vai falar sobre sistemas, princípios e métodos de custeio, que na verdade é para a gente conseguir entender melhor um pouquinho essa estrutura de o que são esses métodos, quais são esses possíveis métodos, quantos são esses possíveis métodos, né? A gente já viu alguns exatamente para que a gente pudesse se aprofundar um pouquinho mais nos custos indiretos, mas a partir de agora a gente pode se aprofundar ainda mais. Então, a gente vai fazer esse aprofundamento já no próximo capítulo. Como a gente já tem, teoricamente, né, a nossa estrutura de custos já montada,
Agora a gente pensa na seguinte situação: bom, eu já consigo identificar os custos de cada um dos itens de dentro do meu processo produtivo. Então, agora eu preciso saber como gerir o meu fluxo de produção, como gerir os meus estoques, tá? E os estoques, né? Os estoques são coordenados a partir de sistemas de inventário. O inventário está muito relacionado a registro, né? A cadastro desses itens dentro da empresa. Então, nós tínhamos o gasto, transformamos em custos e em despesas, e esses custos a gente vai transformar em estoques. É isso que a gente está. Esse trâmite que a gente está fazendo. A gente vai transformar em estoque. No momento, era gasto, passou a ser custo, classificamos, colocamos no estoque, né, fabricamos, né, colocamos dentro do processo produtivo, passou a ser estoque. No momento em que a gente comercializa esses produtos, no momento em que a gente vende esses produtos, esses estoques passam novamente a ser custo, mas num processo final, ele passa a ser o custo da mercadoria vendida, né, e não mais o custo de um produto, tá? Então, essa estrutura, ela está diretamente relacionada a este comportamento do produto. Ou dos materiais, né? No caso, que a gente também vai trabalhar em cima disso. Então, existem duas possibilidades, existem dois sistemas de inventário, tá? O primeiro sistema de inventário é o sistema de inventário permanente, que é, teoricamente, aquele com maior controle, é aquele que a gente nunca deixa de controlar. Quando a gente falou sobre os métodos de avaliação dos estoques, né? Lá quando a gente falou nos custos dos materiais, que a gente falou dos critérios de avaliação de estoques, que são o PEPS, o EPS e o custo médio ponderado móvel ou fixo, né? A gente tinha já essa questão do sistema de inventário ser permanente, principalmente quando a gente fala lá do custo médio móvel e do custo médio fixo. A gente tem essa separação exatamente no custo médio ponderado. O permanente é aquele que a gente está permanentemente controlando, ou seja, o controle é feito conforme o fluxo de entrada ou de saída dos itens dos estoques. Então, se eu comprei, eu registrei, se saiu, ou se eu consumi, ou se eu vendi, eu também estou registrando, teoricamente, em tempo real, tá? Então, é um controle permanente. Eu não espero acumular várias informações para depois registrar, tá? Existe a possibilidade de fazer isso? Existe, a partir do sistema de inventário periódico, que vai ser um sistema que eu vou determinar quantas vezes, né, e qual é a periodicidade em que eu vou fazer o controle dos meus estoques. Se eu vou fazer diariamente, se eu vou fazer semanalmente, se eu vou fazer mensalmente, se eu vou fazer semestralmente ou se eu vou fazer anualmente. Essa é uma decisão de dentro da minha empresa. Então, eu posso simplesmente acumular todas as entradas e acumular todas as saídas em um determinado período. É mais ou menos como a gente faz no custo médio ponderado fixo, né? Que vocês já viram. O permanente é o custo médio ponderado móvel e o custo médio ponderado fixo é considerado o sistema, é considerado o uso através do sistema de inventário periódico. Então, eu vou escolher o período e vou apurar. Então, eu vou esperar um mês para registrar de uma vez só todas as minhas entradas do mês e de uma vez só todas as minhas saídas ou os meus consumos daquele determinado mês, tá? Então, são os dois sistemas possíveis para o controle dos estoques, tá? Esses dois sistemas, eles estão intimamente relacionados à capacidade de controle da empresa e de organização da empresa. Por quê? Se eu tenho uma estrutura com sistemas de informações bem estruturados, não precisa necessariamente ser bem estruturado, mas eu tenho sistemas de informações para controles internos e para controles de dentro da minha empresa, eu consigo trabalhar com sistema de inventário permanente. Mas se eu não tenho isso, se as minhas atividades relacionadas a registro são feitas de fato de forma manual, a chance de se trabalhar com sistema de inventário periódico é muito grande. Digo mais,
se há uma contabilidade dentro da empresa, se há uma estrutura de gestão contábil dentro da empresa, é mais fácil de se trabalhar com o sistema de inventário permanente. Se não há, a chance de se trabalhar com o sistema de inventário periódico é muito grande, a não ser que as pessoas dentro da empresa façam esses registros e repassem para a contabilidade, o que isso raramente acontece, tá, gente? Então, a gente tem que ser bem claro. Na grande maioria das empresas, o sistema de inventário utilizado é o periódico. Por quê? Porque a grande maioria das empresas são empresas pequenas e as empresas pequenas não possuem contabilidade dentro delas, elas terceirizam o serviço contábil, e isso está intimamente relacionado a essa questão da gestão de custos. Então, é uma função, de fato, da contabilidade. Então, a chance de, por exemplo, uma determinada empresa juntar as notas de entrada, né, de itens e juntar as notas de saída desses mesmos itens e entregar tudo para a contabilidade de uma vez só é muito maior, tá? Então, por isso, acaba que o sistema de inventário periódico acaba sendo o mais utilizado, tá? Seria mais ou menos aquela ideia dentro lá das fichas de estoques, né, que a gente já viu, que a gente já trabalhou ali no capítulo 2, né, dos custos dos materiais diretos, seria mais ou menos a gente fazer todas as entradas, por exemplo, lá no dia 1º de janeiro e fazer todas as saídas no dia 31 de janeiro, tá? Acumulado, mesmo que trabalhando com custo médio, mesmo que trabalhando com custo com o PEPS ou com o EPS, independente do método, a gente vai ter essa estrutura, tá? Normalmente, as entradas até é possível de se separar, exatamente porque, por exemplo, eu vou ter uma série de notas de entradas de itens, né? Então, as entradas no sistema de inventário a gente consegue fazer a separação. Já as saídas vão ficando um pouco mais fáceis, mais difíceis, exatamente porque a gente vai ter uma dificuldade de identificar quando foi que os materiais ou que os próprios estoques de fato saíram ou que os próprios produtos de fato saíram dos estoques, tá? Então, a gente tem essa possibilidade, essa questão a se resolver. Então, volto a afirmar, o sistema de inventário periódico é mais utilizado pela grande maioria das empresas, mas, com certeza, a gente sabe que existe um peso muito grande e um controle muito mais eficiente no sistema de inventário permanente, quando a gente está sempre controlando as entradas e as saídas. A sensação que eu tive aqui nesses últimos 5 minutos, eu nem respirei. Vamos lá. Vamos lá. Desculpem. Bom, só para a gente conseguir novamente voltar a essa questão do fluxo de produção. Então, esse é o pressuposto básico, tá? Esse é o pressuposto importante que é, de fato, identificar quando é que eu vou fazer essas apurações, quando é que eu vou organizar esse meu fluxo de produção, se permanentemente ou se periodicamente, tá? Esse é o primeiro pressuposto importante do processo de fluxo de produção. Outra coisa bastante importante com relação ao custo de produção é o seguinte: como vocês já viram nas disciplinas de contabilidade que vocês já trabalharam, os estoques são estruturas patrimoniais, ou seja, elas se encontram lá no ativo da empresa, lá na estrutura do balanço patrimonial da empresa, no ativo, e os custos são itens do resultado da empresa, ou seja, o custo ele não aparece dentro do balanço, ele está lá ele só vai aparecer, ele vai aparecer ou no formato, né, de estoque enquanto o produto estiver estocado lá no ativo, ou no custo do produto vendido, tá? Então, por isso que é importante a gente conseguir identificar quais são os valores de custos da produção que foi acabada em um determinado período, da produção que está em elaboração e daquilo que de fato foi vendido, para a gente conseguir identificar o que é cada um dos estoques que a gente tem dentro da empresa e o que de fato já é custo do produto vendido, ou seja, aquele custo que a gente já pode se reembolsar, vamos dizer assim, né? Para a gente poder fazer essa organização e poder, de fato, identificar qual é o resultado da empresa. Com base nisso, a gente volta ali na estrutura da apuração do resultado do exercício, que vocês também já conhecem,
que parte do pressuposto onde eu preciso apurar as minhas vendas, primeiramente, né, para verificar qual foi o resultado da minha empresa. Eu preciso identificar qual é o valor, né? Aqui nesse caso aqui seria o valor das minhas receitas com vendas, tá? Obviamente, de um determinado período. A apuração do resultado ela acontece de forma periódica, né? Obviamente, principalmente anual, né? Obrigatoriamente ela precisa acontecer de forma anual, mas isso pode ser feito, deve ser feito de forma mensal por causa até dos balancetes. Então, eu vou identificar lá qual foi a quantidade vendida que eu tive em um determinado período, e vou identificar qual é o valor de vendas que eu tive em um determinado produto, em um determinado período. Deste valor das vendas, obviamente que eu vou deduzir os impostos que são incidentes sobre essas vendas, isso teoricamente aqui esse valor de vendas já seria líquido de impostos, mas desse valor das vendas, eu vou deduzir o valor dos custos das minhas mercadorias vendidas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar lá dentro da minha estrutura de custos e verificar o que eu tenho, quantos produtos eu tenho finalizados, vou verificar quantos produtos eu vendi. Beleza. Identifiquei quantos produtos eu vendi, vou lá, pego o valor de dentro do meu estoque, pego o valor referente a essa quantidade de produtos vendidos e trago, então, tiro do meu estoque e coloco dentro dos meus custos das mercadorias vendidas, coloco dentro do meu resultado, tá? A partir disso, eu vou ter a informação da minha, do meu lucro bruto, do meu resultado, na verdade, bruto, tá? Porque, por que não é lucro bruto? Por que é resultado bruto aqui, né? A gente temos que ajustar aqui. Porque se os custos forem maiores que as vendas, a gente vai ter um prejuízo. Se as vendas forem maiores que os custos, a gente vai ter lucro, tá? Então, na verdade, aqui a gente tem um resultado bruto que a gente vai determinar essa nomenclatura a partir do momento em que a gente tiver o resultado disso, de fato. Nesse momento, nessa situação, nessas circunstâncias, é quase impossível que haja prejuízo, porque não é possível que a gente vai apurar o valor do custo de um produto e colocar um preço inferior para vender, para comercializar, tá? Então, nesse momento aqui, normalmente a gente vai ter um lucro bruto, tá? Mas a nomenclatura geral, né, generalizada, vamos dizer assim, é resultado bruto. Bom, deste resultado bruto, deste lucro bruto, nós vamos deduzir as nossas despesas, aquilo que a gente separou lá no início do processo de estruturação, de divisão, né, de organização dos nossos gastos. A gente vai pegar as despesas administrativas, as despesas comerciais, que são as despesas com vendas, muitas vezes algumas despesas que são, de fato, incidentes diretamente sobre vendas, como comissões de vendedores, e as despesas financeiras da empresa, e aí essas despesas financeiras também precisam estar relacionadas à questão operacional. A gente vai deduzir todos esses itens, então aí agora a gente tem que recuperar essas informações lá do início da nossa organização, né? Lá do início do nosso esquema básico de custos, para poder, de fato, apurar o resultado da empresa em um determinado período e encontrar o resultado líquido, tá? Nesse caso aqui eu estou colocando como lucro líquido, porque eu estou considerando que o resultado bruto foi superior à soma dessas despesas todas, tá? Então, volto a dizer, tanto lucro bruto como lucro líquido, na verdade, a nomenclatura que a gente deve usar aqui é de resultado bruto e resultado líquido, né? Porque a gente está apurando o resultado. Só é lucro quando esses valores são positivos, quando o resultado é positivo. Sendo negativo, ele é prejuízo, só para isso ficar bem claro. Então, o que acaba acontecendo aqui? No momento em que eu considero, né? Então, lá no início, quando eu fiz a distribuição dos gastos, quando eu comecei a identificar o que é custo e o que é despesa, eu já tirei as despesas e joguei nesse resultado. Uma coisa que é super importante, os custos que a gente vai atribuir, né, dentro da apuração do resultado do exercício, são os custos relacionados à venda. Então, é o custo da quantidade de produtos que eu, de fato, vendi.
No caso das despesas, a gente normalmente, isso por causa do regime de competência, do regime de registro contábil das empresas, que normalmente é o regime de competência, as despesas elas vão ser consideradas as despesas desse período em que a gente está fazendo a apuração do resultado, para que não haja distorção entre períodos, tá? Então, isso é bem importante da gente entender o que é gasto de produção e o que é gasto do período, tá? São coisas diferentes. Eu posso ter uma produção que leva 5 anos, né? Mas eu posso ter 5 anos de contas diferentes, de despesas diferentes que precisam ser atribuídas anualmente e não necessariamente durante toda essa produção. Mas a minha produção vai ter um custo que acarretou ali um trabalho de 5 anos, tá? Isso a gente vai ver mais adiante. Então, é importante a gente entender que o custo da mercadoria, volto a dizer, o custo da mercadoria vendida é relacionado à quantidade de fato de produtos vendidos e as despesas vão estar sempre relacionadas ao período em que a gente está apurando o resultado. Ah, mas a quantidade de mercadorias vendidas também tem que ter relação com o período. Sim, é a quantidade de mercadorias vendidas neste mesmo período em que a gente está fazendo a apuração aqui do resultado, tá? Então, vamos supor, eu vou verificar quantas mercadorias eu vendi no mês de setembro, né? Para poder apurar a receita de vendas e os custos das mercadorias vendidas. Vou verificar quais foram os meus custos, quais foram as minhas despesas administrativas, comerciais e financeiras do mês de setembro para poder fazer a apuração do meu resultado, tá? Bom, só que aí, até a gente, para a gente chegar no custo da mercadoria vendida, o produto ele vai ter um fluxo, né? A produção vai ter um fluxo até chegar ao ponto de ser uma mercadoria vendida. Então, a gente parte do início do processo produtivo. A gente agora volta lá para o início do processo produtivo para chegar nesse último ponto que vai ser a apuração do resultado, né? A partir da informação relacionada ao custo da mercadoria vendida. Então, como é que isso vai acontecer? A gente vai organizar, né, e identificar as alterações que a gente tem dentro dos nossos estoques, tá? E aí, qual é esse fluxo das alterações dos nossos estoques, né? Qual é esse fluxo de produção de fato? Bom, primeiro, eu vou ter eu vou comprar a minha matéria-prima, a primeira situação, é o primeiro passo do fluxo de produção. Eu vou adquirir a minha matéria-prima e vou estocar esta matéria-prima, tá? Primeira coisa. Bom, depois que eu estoquei, eu vou ir tirando a minha matéria-prima de dentro dos meus estoques conforme eu quiser utilizar dentro do meu processo produtivo, dependendo da quantidade de produtos que eu quero produzir naquele período, ou naquele dia, ou enfim, no período que eu estou me referindo. Então, comprei a matéria-prima e estoquei. Começo a minha produção. Pego a matéria-prima e junto com os outros insumos. Quais são os outros insumos? Mão de obra direta, nesse caso, matéria-prima, materiais, material de embalagem e custos indiretos de fabricação. Então, nesse momento, a gente junta tudo isso que a gente aprendeu até o capítulo anterior agora, tá? Comecei o meu processo produtivo, juntei todos esses custos, comecei meu processo produtivo. No momento em que eu começo o processo produtivo e ainda não terminei, eu tenho um estoque de produto que está em elaboração. O que isso significa? Se eu faço a apuração dos meus estoques mensalmente e no final do mês de setembro eu não terminei o processo de produção de um determinado produto, eu fecho o mês não com produto pronto, nem com estoque de matéria-prima, mas com estoque de produto em elaboração e não, né, em processo, tá? Então, eu vou, ao invés, não tenho nem produto pronto, nem matéria-prima, tenho produto em processo, tá? Tá em elaboração. Chegou no próximo mês, continuo fazendo minha produção até que os meus produtos sejam totalmente acabados, certo?
Depois que o meu produto está acabado dentro da linha de produção, eu coloco essa produção de volta no estoque, mas só que agora, ao invés de misturar com a matéria-prima, agora eu coloco lá no estoque de produto pronto, de produto acabado, certo? E de dentro desse ativo, de dentro dessa estrutura do estoque de produto acabado, ele só vai sair no momento em que eu comercializar. Por quê? Porque ele deixa de ser estoque e passa a ser custo do produto vendido, tá? Esse é o fluxo da nossa produção, esse é o fluxo que a nossa produção vai ter durante, essa é a vida, né, do nosso processo produtivo, na prática, né? Só que acontece o seguinte, muitas vezes a gente não vai simplesmente zerar o estoque de matéria-prima, zerar o estoque de produto em elaboração, zerar o estoque de produto pronto. A gente, em diversos momentos, a gente pode ter estoques, a gente pode manter todos os estoques com números, né? Com produtos, né? Com itens. Então, nem sempre, a grande maioria das vezes, inclusive, a gente vai, por mais que a gente tenha lá um estoque de matéria-prima que a gente vai consumir muita coisa, nem sempre esse estoque é zerado. Então, eu não preciso pegar tudo, tá? Então, eu posso ter, num mesmo período, estoque de matéria-prima, estoque de produto em elaboração, estoque de produto acabado e produto vendido, tá? Então, isso pode também, obviamente, acontecer em qualquer empresa, tá? Só que, assim, para a gente conseguir entender melhor e para a gente poder calcular isso de uma forma um pouco mais organizada, a gente ainda desmembra um pouco mais essas alterações, partindo do pressuposto do esquema básico da contabilidade de custos, que vai funcionar da seguinte forma, tá? Então, agora eu vou desmembrar, agora eu vou separar cada um desses processos. Eu vou começar pela estrutura da matéria-prima, vou passar pela estrutura da produção, que a gente vai levar em consideração a produção que está em elaboração, até a questão da produção, até a questão dos produtos acabados. Outra coisa bem importante que depois eu vou voltar a falar ainda na aula de hoje. Muitas vezes, o custo da produção acabada de um determinado período não é o valor total de produtos prontos que a empresa possui. Por quê? Porque eu posso ter estoques anteriores de produtos prontos. Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre produção acabada, produtos fabricados em um determinado período, a gente não está falando do estoque de produto pronto que a gente tem. A gente está falando da produção daquele período. O que eu comecei, o que eu não necessariamente comecei, mas quantos produtos ou qual o valor da produção que eu acabei naquele período. Eu posso ter terminado de acabar, posso ter finalizado, né? Terminado de acabar, eu acho. Finalizado determinada quantidade da minha produção que estava em elaboração e posso ter iniciado e terminado uma produção também naquele mesmo período e posso ter deixado ainda o produto em elaboração. Então, a produção acabada naquele período é aquilo que eu finalizei, que veio do período anterior e que estava em elaboração, mas aquilo que eu iniciei e acabei naquele período. Mas não necessariamente a produção, mas não vai levar em consideração se eu já tinha produto pronto lá estocado. Tá? O custo da minha produção do período é o custo do que eu acabei, né? Da produção acabada do período é aquilo que eu acabei naquele período. É muito, muito, muito importante vocês atentarem a essas nomenclaturas, tá, pessoal? Para que não fique tão, para que fique de fato claro, né, para todo mundo o que é que se está pedindo. Então, tem que tomar muito cuidado. O que é produto acabado no período? O que é estoque de produto acabado, de produto pronto, tá? Então, são coisas que muitas vezes é só um terminho ali, uma terminologia um pouquinho diferente que acaba atrapalhando. Então, levando em consideração aqui o esquema básico da contabilidade de custos, a gente vai montar esse zigue-zague de vai para o estoque, vem para o custo, vai para o estoque, vem para o custo. Como? Compramos matéria-prima. Beleza, comprei matéria-prima. Essa matéria-prima é um custo, beleza? Bom, aí
com essa matéria-prima, a partir dessa matéria-prima, eu junto a mão de obra direta, como eu já tinha falado, os custos indiretos de fabricação, e isso se transforma em produto em processo. E aí, esse produto que está em processamento, a gente contabilmente, né, considera como estoque de produto em processo ou estoque de produto em elaboração. Depois, quando a gente finaliza, a gente monta o custo do produto fabricado e faz o estoque do produto pronto, né? E monta o estoque do produto pronto, do produto acabado. Por fim, vira custo do produto vendido. Então, vamos agora desmembrar isso aqui, como eu tinha comentado com vocês. A gente vai ter, normalmente, um inventário inicial de matéria-prima. O que isso significa? Inventário inicial é estoque inicial. Pode ser zero? Pode. Até no último então, acho que até as meninas estavam com dúvidas com relação a essa questão dos estoques zerados ou não, né? Então, eu posso ter um estoque inicial e um estoque final zerado? Posso. Mas muitas vezes a gente não vai ter. Então, eu vou ter que verificar qual é o meu estoque inicial de matéria-prima, qual foi a quantidade de compras de matéria-prima que eu fiz nesse período, deduzir o que eu tenho de estoque final, e principalmente, né, esse fluxo aqui, e essa organização aqui dessas apurações são relacionadas principalmente ao sistema de inventário periódico, tá? Isso é bem importante da gente entender, porque se eu faço o controle permanente, muitas vezes eu não vou precisar me preocupar em verificar o que eu tinha, o que eu tenho, o que eu comprei, para ver o que de fato eu consumi. Eu já vou ter esses controles de consumo no mesmo momento em que eu tenho as entradas e as saídas. Então, não precisaria me preocupar. Então, eu vou ver quanto eu tinha no início do período, vou ver quanto de matéria-prima eu comprei nesse mesmo período, vou verificar quanto eu tenho agora de matéria-prima, e aí, para eu poder identificar quanto de matéria-prima, desculpem, eu consumi neste período. Então, a gente agora está começando a falar do período da produção, pode ser também, mas nesse caso aqui a gente está falando, o exemplo está... vamos exemplificar com o período para ficar mais claro. Bom, pegamos o nosso estoque inicial, somamos com tudo aquilo que a gente comprou, deduzimos o que ficou para a gente verificar o que foi consumido de matéria-prima. Depois disso, a gente vai juntar. Então, aí nós encontramos aqui, então, o nosso custo de matéria-prima. Agora, eu vou pegar esse custo de matéria-prima e jogar lá para o meu processo produtivo, tá? Para poder identificar quanto, nesse mesmo período de consumo dessa matéria-prima, eu tive de custo de produto fabricado, né? Eu tive de custo de produto finalizado nesse período, tá? Então, eu vou pegar o inventário inicial, o estoque inicial dos meus produtos em processo ou dos meus produtos em elaboração, vou somar com o custo do período, tá? E vou deduzir do estoque final de produto em elaboração. Tem uma coisinha aqui só que eu quero... Só me deem só um segundinho aqui, eu quero ver se eu consigo. Tá, consigo. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Olha só, uma coisa que é importante, esse custo do período aqui que eu estou me referindo aqui nesse momento, de fato, o custo da matéria-prima que a gente apurou ali naquele momento anterior, mais a mão de obra direta e mais os custos indiretos de fabricação, os custos indiretos de produção, os gastos gerais de fabricação, tá? Então, são as 3 nomenclaturas possíveis aqui que a gente tem. Então, nesse momento aqui, a gente vai verificar dentro dessa produção quais foram esses custos aqui necessários para poder, então, trazer. Então, olha só, uma coisa que é bem importante. O custo da matéria-prima para ir para a apuração, né, do custo do produto fabricado e para se transformar em custo do período, precisa obrigatoriamente ser somado ao custo de mão de obra direta
e é o custo indireto de fabricação daquela produção específica daquele período, tá? Para fazer a apuração, então, do que eu de fato acabei, eu preciso identificar o que estava dentro do meu processo produtivo em elaboração, somar com os custos de produção desse período, custo de matéria-prima, mão de obra e custo indireto de fabricação, e deduzir o estoque final de produto em elaboração. Ou seja, eu preciso verificar quantos produtos ficaram em elaboração dentro do meu processo produtivo. Posso ter estoques iniciais e finais zerados? Posso ter só o inicial ou só o final zerado? Posso, tá? Zero aqui não interfere, porque aqui a gente está fazendo somas e subtrações, então não teria problema nenhum. E aí a gente vai, então, encontrar o custo do produto fabricado naquele período, tá? Então, eu vou conseguir identificar quanto que é o custo da produção acabada, de fato, naquele período, certo? Bom, aí eu vou partir para identificar... Aí, esse valor da minha produção acabada vai lá para o meu estoque de produto pronto, certo? Vai lá se juntar ao restante que já estava pronto, estocado dentro da minha empresa. E aí a próxima etapa é a gente identificar qual é o custo da produção vendida, qual é o custo do produto vendido. Então, para a gente poder fazer essa apuração, nós vamos pegar o estoque inicial de produto acabado que a gente já tinha antes desse período, então, o que eu já tinha de produtos prontos, vou somar esses custos, essa nova produção acabada durante esse período. Então, eu estou trabalhando num período, estou trabalhando com informações estáticas. Eu pego lá as informações do dia 1º de agosto, somo todos os custos que foram utilizados durante o mês de agosto e vou lá no dia 31 de agosto, identifico qual é a quantidade ou qual é o valor do meu estoque de produto de fato acabado, para poder, que é o que a gente vai colocar aqui, que é para poder identificar o que de fato saiu de dentro do meu estoque de produto pronto. E aí eu vou encontrar o custo do produto vendido, tá? Então, esse é o fluxo de produção. Deixa eu voltar só aqui nessa laminazinha aqui que eu acho que é importante. Então, esse é de fato o fluxo de produção. Entra a matéria-prima na empresa, estoca a matéria-prima, consome a matéria-prima junto com os custos, com os outros custos de produção, custos diretos e indiretos, vai para o processo, vai para a elaboração. Finalizou, virou produto pronto. Virou produto pronto, vai para o estoque de produto pronto. Do estoque de produto pronto só sai da empresa como o custo do produto vendido. Não tem outra opção de se sair da empresa, tá? Eu vou desenvolver com vocês no Moodle. Eu disponibilizei para vocês, então, essa explicação, né, textual desse fluxo de produção, dessa estrutura de fluxo de produção de qualquer empresa, né? De qualquer empresa que trabalhe com deixa eu uma achei. De qualquer empresa, né, que trabalhe com a fabricação, qualquer empresa industrial, na verdade, né, para a gente trabalhar, para a gente entender aqui essa estrutura. Não tem, por que é industrial? Pode ser também nas comerciais, mas principalmente as industriais, porque nas empresas comerciais a gente não tem estoque de matéria-prima, então a gente já vai direto para a última etapa. É custo do produto pronto, né? Custo do produto vendido. Estoque de produto pronto e custo do produto vendido. Isso é empresa comercial. Prestação de serviço, a gente não tem como estocar serviço. Então, a gente não vai ter essa estrutura de estoques. Posso ter estoques de material de consumo? Posso. E aí a gente vai considerar da mesma forma como as empresas comerciais. Tem o estoque de material de consumo e aí eu tenho o custo do material de consumo envolvido no serviço, tá? Mas nesse caso aqui, onde a gente tem a compra da matéria-prima, a adição, é tudo empresa industrial, que é o que a gente tem focado aqui, né, desde o início da disciplina, nessa estrutura de custos, tá? Mas então essa informação sobre a questão dos serviços também é importante. Sim, também é importante, porque nem toda prestação de serviço é só serviço, né?
Então, muitas vezes a gente vai ter alguns itens que a gente vai ter que agregar ao custo, ao preço, né, final do nosso serviço para poder fazer o cálculo correto do custo do serviço, tá? Então, esse é o fluxo de produção, tá? E com base nessas estruturas, né, e nessas identificações aqui que a gente desenvolveu, eu disponibilizei ali para vocês, então, um texto que fala exatamente isso que a gente conversou agora nessa aula de hoje, e disponibilizei também alguns exercícios para vocês praticarem esse conhecimento, né? Desses exercícios, eu vou fazer o primeiro aqui com vocês, do mesmo jeito que em algumas aulas, na grande maioria das aulas, eu sempre coloco ali algum exemplo ou algum exercício desenvolvido para ficar mais claro, né, o conteúdo. Eu vou desenvolver aqui com vocês o primeiro exercício e os outros vocês façam aí, tentem fazer, e aí as dificuldades ou as questões que vocês tiverem relacionadas ao desenvolvimento desse exercício, vocês podem me encaminhar para tirar as dúvidas que forem que surgirem aí durante o desenvolvimento deles, tá? Vamos lá. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou pegar o exercício 1, que está exatamente na lista do próprio texto, tá? Desse material que eu disponibilizei para vocês ali na aula de hoje. Deixa eu só, que na verdade é uma introdução, né, aos sistemas de inventário. Deixa eu só ver uma coisa agora que eu me dei conta. Eu não disponibilizei para vocês o gabarito disso. Eu vou colocar, deixa eu até anotar aqui. Só um minutinho, só tomar uma água. Eu vou disponibilizar. Eu esqueci. Deixa eu ver se eu esqueci ou se eu realmente. Acho que eu esqueci, né? Na verdade, acho que eu sempre. Tá. Eu vou colocar para vocês depois ali os gabaritos, né? As respostas desses. São 4, acho que, exercícios. Eu disponibilizo depois ali para vocês. O primeiro a gente já vai desenvolver aqui agora, nessa aula. 1, 2, 3, 4. São 4 exercícios. Eu coloco depois ali para vocês logo em seguida as respostas desses outros exercícios, tá? Desses outros 2 exercícios. Então, vamos lá. O exercício ele fala o seguinte: a empresa Máxima atua no mercado de produção de imóveis na região de Itatiba. Em determinado mês, incorreu nos seguintes gastos: compra de matéria-prima no valor de 500 mil, devolução de 20% das compras. Então, ou seja, entrou 500 mil no estoque de matéria-prima, mas já saiu 20%. A gente devolveu, a gente viu que não, talvez não fosse a quantidade, ou veio com problema, enfim, devolvemos 20%. A mão de obra direta dessa produção totalizou 600 mil e os custos indiretos de produção totalizaram 400 mil, tá? Outros dados importantes, e aí é o que a gente tem que prestar atenção aqui também para desenvolver. A gente teve um estoque inicial de matéria-prima. A gente tinha um estoque inicial, além dessas compras de matéria-prima, de 120 mil. Tínhamos um estoque inicial de produtos em elaboração de 180 mil. Temos um estoque final de produtos acabados no valor de 200 mil e não havia outros estoques. O que isso significa? Isso significa que não há estoque final de matéria-prima, ou seja, toda a matéria-prima foi consumida. Não há estoque final de produto em elaboração, ou seja, toda a produção em elaboração foi acabada. E não há estoque inicial de produto pronto, ou seja, a produção do período, mais o que a gente tem, né? A produção do período é o que de fato vai ser o estoque de produto pronto, vai ser o estoque de fato que a gente tem à disposição para vender, tá?
Então, se não há outros estoques, significa que a gente tem que apurar, tá, essas informações. Estoque inicial de matéria-prima é tanto, estoque final de matéria-prima é quanto? Se não há outro estoque, é zero, tá? E assim para os outros dois itens também. Então, vamos lá. Pede-se, né, nesse exercício. Primeira coisa, o custo de produção do mês. Então, para a gente calcular o custo de produção do mês, a gente precisa identificar quanto foi consumido de matéria-prima, quanto é o valor de mão de obra direta, quanto é o valor de custos indiretos de produção, para poder identificar qual é o valor de fato do custo da produção do mês. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é, com relação à matéria-prima, o que se adquiriu, né? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui que eu tenho. As compras líquidas foram 500 mil e houve uma devolução de 20% dessas compras. Ou seja, a gente ficou só com 400 mil de compras de matéria-prima, tá? Mas nós tínhamos um estoque inicial de matéria-prima de 120 mil, ok? Bom, mão de obra direta foram 600 mil. Isso aqui tudo ainda são as informações que estão no enunciado, tá, gente? E os custos indiretos de produção totalizaram 400 mil. Então, como é que eu vou fazer? Não consigo fazer um negócio aqui. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer o cálculo do meu custo da produção do mês? Por que é CPP? Custo da produção do período, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, então, o meu estoque inicial de matéria-prima, vou somar com as compras do período, que são esses 400 mil, estoque inicial 120 mil, somei com as compras, e, teoricamente, eu deduziria o estoque final de matéria-prima. Como o meu estoque final de matéria-prima é zero, eu não fiz essa dedução. Aqui, já para calcular direto, logo de uma vez, o meu custo da produção, já estou somando o custo de mão de obra direta e o custo indiretos de produção desse mesmo período para poder identificar qual é o valor do meu custo de produção. Consequentemente, eu identifico que o custo da produção do período, o custo da produção do mês, totalizou 1.520.000, certo? Bom, depois disso, consegui identificar o custo da produção do período. Segundo item que é solicitado, qual é o custo da produção acabada no mês? Bom, o custo da produção do período é o que a gente jogou de custo no processo produtivo. Agora eu quero saber qual foi o custo de toda a minha produção acabada. Então, tem um custo acumulado de produção em elaboração que a gente vai ter que trazer aqui. Então, vamos trazer a informação sobre o que a gente tinha de produtos em elaboração, né? E aí a gente vai calcular o custo da produção acabada, levando em consideração o estoque inicial de produto em elaboração, mais o custo da produção do período, para identificar de fato quanto a gente acabou, né? Qual foi a produção acabada desse período. Como a gente não tem produtos em elaboração, como não ficaram produtos em elaboração, aqui a gente teria, por exemplo, os 180 mil, mais o custo da produção do período, 1.520.000, menos o estoque final de produto em elaboração, que a gente não tem, que é zerado. Então, para calcular o custo da produção acabada nesse período, é só somar esses dois itens e a gente vai encontrar um valor lá de 1.700.000 de custo da produção acabada, né? Custo da produção de fato acabada nesse mesmo período, tá? Terceiro item que se pede para calcular é o custo da produção vendida no período, no mês, né? Então, o custo da produção vendida, ele vai ser o estoque inicial de produtos acabados, certo? Então, o estoque que eu não tenho, que está zerado, mais o custo da produção acabada, né? Que são que é 1.700.000, menos o estoque final de produtos acabados que a gente tem, né? Que foi um dado que estava lá no enunciado. Então a gente vai tirar. O que isso significa? Bom, se eu tinha 1.700.000
dentro dos meus estoques, mas ainda sobraram 200 mil, isso significa que eu não vendi esse 1.700.000, eu só vendi, portanto, nesse caso aqui, 1.500.000, certo? Então, nós encontramos aqui o custo da produção do mês, a custo de produção do período, levando em consideração matéria-prima e todos os custos de produção. Nós encontramos o custo da produção acabada, levando em consideração os produtos que estavam em elaboração. E nós encontramos o custo do produto vendido, levando em consideração o que ficou de fato nos estoques, o que a gente tinha e o que a gente tem, né, no final do período, de produto pronto, tá? Então, assim, resumindo, tá? Essa estrutura toda. O nosso custo sempre, tá? Então, tanto o custo da produção do período, o custo da produção acabada ou o custo do produto vendido sempre vai ser o estoque inicial adicionado das compras ou das entradas que a gente tiver no período, né? Ou do custo anterior, né? Então, levando em consideração o processo produtivo, que eu vou começar pela matéria-prima, vou levar para o processo em elaboração e finalizar esses produtos. Então, pensem sempre nessa dinâmica dessas três etapas, né? Então, é matéria-prima, é em elaboração e é acabado, tá? São essas as três etapas que a gente tem. Então, é o estoque inicial de cada um deles, as aquisições ou as entradas de cada um deles, menos o estoque final também de cada um deles, ou da matéria-prima, ou do produto que estava em elaboração, ou do produto acabado, tá? Então, com essas três informações, essa é a fórmula, vamos dizer assim, para a gente trabalhar nas três estruturas, tá? Bom, então essa teoricamente é a introdução relacionada aos sistemas de inventário. E vocês têm aí uma listinha ali de mais 3 exercícios para praticar aí essas informações. É tudo raciocínio lógico, tá, gente? Com base nessa formulinha aqui, né, e nessas estruturas aqui que estão expostas nessa apresentação, e lá no material de apoio de vocês, no texto de apoio de vocês, vocês conseguem desenvolver esses exercícios. Agora não, né? Mas na sequência, né, nas próximas 2 semanas, vocês vão trabalhar, então eu vou disponibilizar para vocês, a gente vai ter 2 semanas aí de videoaulas, que também são relacionadas a fluxo de produção, mas estão relacionados a formato de produção, a estrutura de produção, tá? Ou seja, como é que a produção se dá? Ela é feita de forma contínua ou ela é feita por demanda, né? Que a gente chama de produção por ordem, contabilmente falando aqui, estruturalmente falando. Então, nas próximas 2 semanas, a gente vai desenvolver questões específicas relacionadas à produção por ordem, que é quando a gente tem uma produção que é por demanda. Então, eu tenho uma demanda, vou lá e faço o desenvolvimento daquela produção. E aí, no caso, a questão específica de produção por ordem está relacionada quando a gente tem processos produtivos com mais de um exercício social. Isso aí a gente vai se aprofundar na próxima aula. E a produção contínua é aquela produção em que a gente não para. E aí a possibilidade da gente ter produto em elaboração de um exercício para o outro, né, em períodos diferentes, acaba surgindo e acaba acontecendo. Então, esse processo aqui de controle, a gente vai trazer algumas informações e discutir algumas questões relacionadas especificamente à produção contínua para fechar, então, esse capítulo de fluxo de produção, tá? Então, as próximas 2 semanas, né, na verdade, a gente vai ter aí videoaulas, os nossos plantões voltam para as quintas-feiras, até metade de outubro, até a segunda quinzena de outubro, então as próximas 3 semanas, nas próximas 3 semanas, os nossos plantões vão ser nas terças-feiras, tá? Tudo errado. Nas próximas 3 semanas, os nossos plantões vão ser nas quintas-feiras. E aí sempre tem um feriadinho para me desencontrar aqui, mas tudo bem, não tem problema. E muito provavelmente, no finalzinho do mês de setembro, deixa eu só olhar aqui de novo uma coisa.
No finalzinho do mês de setembro, a gente vai ter uma dinâmica, daqui a uma semana, a gente vai ter uma dinâmica de atendimento para os trabalhos de vocês, tá? Eu vou fazer alguns atendimentos para dar algumas orientações sobre os trabalhos semestrais de vocês, principalmente, tá bom? Então é isso, minha gente. Dúvidas? Que até agora eu não fiz essa pergunta, né? Estamos aqui há 1 hora falando. Maravilha, Gustavo. Obrigada pelo retorno. Bom, então é isso, gente. A gente tem aí algumas atividades aí nas próximas semanas, então eu fico hoje, estou devendo aqui para vocês os gabaritos desses exercícios dessa listinha de hoje. E ainda até amanhã eu já vou disponibilizar, acho que ainda vou fazer isso hoje. Vou disponibilizar para vocês o material, o conteúdo das próximas 2 semanas lá no Moodle, tá? Já era para ter disponibilizado até. Eu já vou fazer isso agora também, tá? Então é isso, gente. Vou finalizar aqui a gravação. Até a próxima quinta-feira, tá? Que a gente vai ter plantão. Vamos lá.